Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Neste dia 16/8/2024, sexta-feira, hoje nós iremos ministrar a gloriosa e poderosa palavra do Senhor e abordamos um tema e de acordo com este tema nós iremos transmiti-lo a genuína, santa e bendita palavra do nosso Deus. O tema é como vencer o vício. Sabemos que tudo possamos naquele que nos fortalece, né? O livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41, vai nos falar da seguinte maneira, dizendo assim: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus queridos, aqui abordamos este versículo neste momento para a meditação da santa palavra do nosso Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse, diante deste versículo, que na verdade o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ele disse que, primeiramente, antes que nós venhamos a orar, nós temos que vigiar. A vigilância antes da oração é essencial. Nós vamos prestar atenção na parte A do versículo, diz assim: vigiai e orai, para que não entres em tentação. E então, a partir do momento em que a palavra de Deus diz vigiai e orai, para que não entres em tentação, primeiramente, Jesus Cristo está nos alertando, nos dando conselho, nos aconselhando, nos dando instrução para que, primeiramente, antes da oração, é essencial na nossa vida a vigilância. Se nós não vigiarmos, certamente nós entramos em tentação. Ele disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A partir do momento que eu trago este tema, como vencer o vício, eu venho entender que este versículo é voltado para a vigilância, para que não venhamos entrar em tentação. O vício é uma tentação maligna. O vício, ele transmite o pecado por ser uma tentação maligna. Pois a palavra de Deus, ela nos fala que toda tentação que vem para a vida do homem, ela é humana. Mas Deus, ele não faz com que nós venhamos a ser tentado acima do que possamos suportar. Jesus Cristo disse na sua palavra que Deus não permite nós ser tentados acima do que possamos suportar. Temos um limite que o maligno pode entrar para nos tentar, e a tentação vem através do homem, porque não existe uma tentação a não ser humana, que a Bíblia diz. Toda tentação que vem para o homem, ela é humana, carnalidade humana. Mas Deus, ele nunca vai deixar o homem ser tentado acima daquilo que ele possa suportar. Nós temos um limite ali que suporta a tentação. Passando desse limite, podemos cair na tentação e às vezes sair para a condenação. Mas Deus, ele jamais nos deixará ser tentado acima do que possamos suportar. Não somos tentados acima do limite. Somos tentados apenas do limite para baixo, Pois, muitas das vezes, quando alguém é tentado e não resiste à tentação maligna, e esta tentação maligna vem se tornar-se humana, não é porque Deus permitiu que esta tentação veio ser elevada acima do seu limite. Não. É porque a pessoa que foi tentada deixou-se levar pelas consequências do pecado, pelas tentações que a carne humana oferece, Ele não é tentado acima do limite.
sempre temos um limite em que nós possamos suportar todo tipo de tentação. Passando desse limite, não suportamos mais. Mas Deus jamais deixará ultrapassar este limite. Ele sempre nos dá um escape para que nós possamos fugir. Com a tentação, fugiremos com este escape que Deus nos dá para que nós possamos suportar. Olha o que diz o versículo 36 do capítulo 8 do livro de João. Olha o que diz aqui. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Deus, através do seu Filho, nos libertar, somos livres. Somos libertos do pecado, do juízo e da morte. Somos libertos do vício, somos libertos de tudo que se chama pecado. Se o Filho vos libertar, ou seja, se Jesus Cristo nos libertar, certamente, verdadeiramente seremos libertos e livres de tudo que se chama pecado. Viu? O vício, ele traz uma consequência por causa do pecado. Se alguém é viciado na droga, se alguém é viciado na bebida alcoólica, se alguém é viciado no vinho, se alguém é viciado em fornicação, se alguém é viciado em adultério, se alguém é viciado em qualquer tipo de outros vícios que não foi citado, mas que seja vício, se Deus, ele, através de seu Filho, libertar, certamente sereis livres. E nós fomos libertados disso. Nós fomos libertados porque somos chamados filhos de Abraão. Nós somos da descendência de Abraão. Então, Jesus Cristo nos libertou. A partir do momento que ele morreu na cruz do Calvário para nos livrar da condenação, somos libertos, e somos livres. Somos livres, Estamos vivendo a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Nós vamos entender o versículo 14 do capítulo 13 do livro de Romanos. Nós vamos entender mais e mais sobre a palavra que Cristo nos concede para que nós possamos ser revestidos. Olha o que diz. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da sua carne em suas concupiscências. O que é que significa revestir? O que é que significa concupiscência? O que é que significa revestir de Cristo? Revestir de Cristo significa que obedecer os seus ensinamentos, seguindo suas ordenanças, seguindo seus preceitos, seguindo a sua linha de raciocínio, para com Cristo, estamos revestidos de Cristo. Certa vez a palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, E agora a palavra de Deus diz: revestir-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da sua carne em suas concupiscências. Nós não temos que dar ouvido para que nós possamos obedecer à nossa carne. A carne do homem, a matéria, a vida carnal do homem, ela busca as coisas terrenas, as coisas da terra, de engano, de pecado. Mas as coisas celestiais, o Espírito é que busca essas coisas. Na verdade, o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Entendemos que todo dia nós temos uma briga, uma grande batalha contra a nossa carne. O Espírito, ele cogita para as coisas de Deus, mas a carne cogita para as coisas da terra. Sabemos que tudo que é terreno é as coisas carnais que vai puxar para aquele lado. E tudo que é dos céus, que nós fazemos, a palavra de Deus diz que é o Espírito quem está nos convencendo para que nós possamos fugir da tentação que vem para o homem e seguir a Cristo, para obedecer ao Espírito. A carne, ela busca as coisas da terra, de pecado. Mas o Espírito busca as coisas do céu, de justiça. E prosseguimos com um versículo, mais um versículo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, dizendo a seguinte mensagem. Vamos ler o 11 e o 12.
E é que foste alguns de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do Senhor Deus, todas as coisas, versículo 12 já, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, no versículo de número 11, entendemos que alguns foram já, cheio de mácula de pecado, de hematomas, de rugas, de coisas contrárias a Deus. Mas haveis sido comprado. Alguns tenham já entrado no vício, alguns já tenham entrado nas coisas erradas, alguns já tenham entrado nas concupiscências carnais. Mas agora foi lavado, santificado, justificado pelo sangue de Jesus, para Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, O apóstolo Paulo vai prosseguir no versículo 12 dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. O que o apóstolo Paulo quis dizer? É lícito o homem, porque ele tem um livre-arbítrio, de fazer o que ele bem quer da sua vida. Se o homem queira fazer um tipo de coisas, vamos dizer, de vícios, que este vício se chama pecado, ele tem o seu livre-arbítrio de fazer. Só que, porém, entre parênteses, nós entendemos que todas as coisas são lícitas. Todas as coisas são lícitas. Mas não deixe com que estas coisas lícitas possa ser dominado por elas. Nós possamos ser dominados por elas. Nós não temos que ser dominados pelas coisas que às vezes à vista do homem parece ser lícita, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas, O apóstolo Paulo foi bem categórico. Ele foi um homem que respaldou este versículo, Instruiu acerca do vício, para que nós possamos entender o vício. Ele é lícito, mas não nos convém. Tudo que há no mundo há lícito, há uma licença, para que alguém possa fazer, por livre e espontânea vontade, possa fazer. Mas a consequência do pecado virá sobre aquele que se domina pelas coisas ilícitas. Pois entendemos que Jesus Cristo, ele disse na sua palavra: sede santo, assim como o Pai é santo. Assim como Deus é santo, temos que ser santo igualmente a Ele. Certamente, meus queridos, eu venho conjecturar que nós não conseguimos ser santos 100% igualmente a Deus. Nós não conseguimos. Por mais que nós tentamos, mas não conseguimos. Isso é realidade. Mas temos que procurar um meio de nos santificar para nos aproximar de Deus. Sem a santidade é impossível agradar a Ele. Sem a fé é impossível agradar a Ele. Então, se nós temos fé, nós temos que mostrar através da fé santidade em nós, para que nós possamos ser lícitos diante dele. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Pois todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas que são lícitas. O homem tem um livre-arbítrio de escolher algo de bom e algo de ruim. É lícito ele escolher qualquer uma das coisas que ele quiser. Qualquer uma das hipóteses que ele quiser escolher, é lícito ele escolher, porque a vontade é dele. Mas esta vontade que alguém toma de coisas ilícitas, que não podemos fazer porque somos verdadeiramente cristãos,
faz com que o cristão venha a ser elevado em um patamar de pecado, de vício, que contradiz com a Santa Escritura. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejas tentado acima do que podes suportar ou resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que possas suportar. Este versículo aqui, um versículo muito maravilhoso. Para nós entender a grandeza do nosso Deus, nós somos tentados às vezes, mas nunca somos tentados acima daquilo que nós possamos suportar. Nós somos tentados às vezes, mas nunca Deus deixará nós ser tentados acima daquilo que nós possamos resistir. Sempre com a tentação, Ele nos dá um escape, para que nós possamos escapar da condenação. E mais um versículo nós entendemos, meus queridos, amados irmãos, que neste momento está ouvindo o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Tiago 4, 7 vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Glória a Deus por isso. Este versículo é muito especial, é muito maravilhoso. Quando nós entendemos este versículo, mergulhamos dentro da Sagrada Escritura para compreender a sua conjectura, nós viemos sentir mais leve, nós viemos nos sentir mais dependente de Deus, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a pessoa está num caminho de um vício que parece ser infinito, parece não ter fim, mas a Bíblia diz: se assujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, porque o vício é o maligno que traz para a pessoa, O vício, a droga, o álcool, o vinho, o cigarro, a traição, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, o lesbianismo, todo este tipo de pecado, quem traz para a vida do homem é o maligno. E o pecado se torna humano. Todo pecado, toda tentação que vem para a vida do homem, ela é humana. Mas Deus, Ele não deixa a pessoa ser tentado acima do que ele pode, do que o humano pode suportar. Nós humanos temos um limite de suportar algo, E às vezes tem alguém que é explosivo, Tudo está explodindo, Falando palavras top, Porque deu ouvido para a sua concupiscência carnal, Deu ouvido para a sua naturalidade carnal. E então, quando acontece isso, a pessoa não consegue se controlar. Mas quando acontece isso, sujeita-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Viu? Desta forma aqui, é uma forma simples que nós tenhamos para resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E o Senhor disse na sua palavra: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Se você se chegar a Deus, Deus também se chega para ti. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Se você fazer isso,
Deus, ele purifica, né, o teu duplo ânimo, ele te restaura, ele limpa os teus pecados, ele perdoa e sara todas as tuas dívidas. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Olha, se nós fizermos isso, sentir as nossas misérias e lamentar e chorar, pedindo perdão a Deus, Deus vai nos perdoar. Sendo que o perdão que nós pedimos vier direcionado de dentro, do fundo do nosso coração. Né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos.